Inicialmente, nós vamos aqui iniciar a audiência de custódia nos autos do processo autuado sob o número 14698, dígito 53, de 2017. Essa audiência de custódia está sendo realizada nos termos da resolução número 213 de 2015 do CNJ e ainda de acordo com a resolução Presi 18 de 2016 do TRF da Primeira Região. Nós passaremos aqui a acolher o depoimento do custodiado. Eu pontuo que o Ministério Público Federal foi devidamente intimado, conforme a certidão que consta dos autos. Eu, inclusive, tentei entrar em contato com o procurador responsável pelo plantão, o doutor Edmilson Barreiros, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de contactar Vossa Excelência, né? Tentei telefonar algumas vezes, mas não consegui contato com ele. Então vamos aqui. Eu pergunto inicialmente ao custodiado, qual é o seu nome completo? José Melo de Oliveira. O senhor é casado, solteiro? Casado. Casado. Qual é a sua profissão? Sou servidor público. Servidor público. O senhor mora onde? Onde é que o senhor reside? Bem, a minha residência... Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto, que está um pouco surdo. A nossa residência fixa é no conjunto Newton Lins, aqui na cidade de Manaus. Mas o senhor lembra do endereço? Não viemos. Não tem problema se não lembrar, tá? Não, senhor. Vamos então aqui. O senhor mora com quem? Eu moro com a minha esposa e 2 filhos dela. 2 enteados seus, né? Alguma dessas pessoas dependem... Desculpa, que eu os considero como meus filhos. Ah, perfeito. Alguma dessas pessoas depende financeiramente para a sobrevivência delas do seu apoio ou da sua presença? Eu sou o provedor da casa, né? Algum desses filhos de criação, eles são menores de idade? Não, são maiores de idade. O senhor pode nos informar como ocorreu a sua prisão? Eu estava lá no sítio onde depois que fui caçado, eu praticamente fui para lá, né? Eu vou normalmente na terça-feira e volto de lá no sábado de manhã. E eu estava lá no sítio quando chegou lá a Polícia Federal. Aí eu fui avisado. E eu durmo com uma porta fechada, porque lá é ermo, né? Muito perigoso. Recentemente 11 pessoas armadas assaltaram um vizinho lá, E eu fico lá. E então abri a porta, ele já estava dentro da casa. E aí uma senhora, acho que a delegada carregada do caso, falou-me que existia um mandato de busca e apreensão. Aí ela estava com ele na mão. E vocês podiam começar a iniciar. Eu disse, tudo bem. Aí eu sentei no sofá e só levantei de lá quando um deles chegou comigo e disse, o senhor vai se vestir porque o senhor vai conosco. Okay. Em algum momento nessa ocorrência da prisão, o senhor foi desrespeitado? O senhor foi de alguma forma molestado por esses agentes públicos? Não, em nenhum momento, nem quando eu fui interrogado, eu também em nenhum momento me senti tolhido dos meus direitos, nem de qualquer maneira. Foi tudo feito na minha avaliação da forma mais correta possível. Foi vítima de algum tipo de constrangimento no caminho da casa até a polícia, até a superintendência? Não, colocaram-me entre duas moças, acho que agentes, e eu vim entre elas até chegar à Polícia Federal. Quando chegou lá, eles me introduziram por uma parte lateral e me levaram para uma sala onde eu fiz o meu depoimento, né? Eu fiquei aguardando 1h30 porque a senhora não pode ter feito, tá? O delegado encarregado não estava, e eu fiquei aguardando na presença de uma das meus advogados até de chegar.
Ok. Ficou também no recinto um policial federal sentado na cadeira. Ficou o tempo todo lá conosco. Circula na internet, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver nas mídias sociais, uma fotografia em que o senhor aparece segurando aparece sem camisa, segurando aquelas plaquinhas de preso. Isso ocorreu ou foi uma montagem? Segurando o quê? Uma plaquinha identificando como se fosse preso. Estou procurando aqui que me mandaram. Ah, não. Isso aí ocorreu quando eu fui para a penitenciária. Quando eu fui para a penitenciária, pediram-me para tirar a camisa, me examinaram todo. E Essa fotografia que eu lhe mostro aqui. essa foi tirada na penitenciária. Essa fotografia foi tirada na Foi penitenciária? com uma plaquinha aqui. Perfeito. O senhor autorizou o uso da sua imagem por quem quer que seja? Não, senhor. Eu desconheço completamente. Como também desconheço que quando tiraram essa foto, etc., para mim era para o processo. Uhum. Isso foi perante a autoridade policial federal ou estadual? Não, estadual. Estadual. O policial federal me entregou e aí eu fiquei encarregado lá. E eles então disseram que era procedimento interno fazer isso. O senhor sabe quem foi o responsável desse momento lá? Não, senhor. Não sei. Não sabia dizer. Foi na hora que o senhor chegou qual estabelecimento que o senhor chegou? Eu cheguei ao segundo DP provisório, segundo centro de Detenção provisória? detenção provisória, foi. Quando o senhor chegou lá, Aí eu cheguei, passei pelo detector de metal? metal, e aí então fui, se aguarde um pouquinho, ele pegou um papel, tal, começou a fazer a anotação, disse, agora eu preciso lhe examinar, tirar foto do senhor de perfil, de lado, de costa. O senhor pode tirar o sapato e a camisa? Eu disse, pois não. E ali mesmo, na sala, naquela salazinha. E aí ele tirou, aí depois ele disse assim, segura aqui essa plaquinha que é para o processo. Aí eu segurei a placa aqui. Tá. Mas quero fazer uma ressalva que, afora isso aí, eu também tive um tratamento igual que tive na Polícia Federal, muito respeitoso em todos os momentos lá. Uhum. Vamos então aqui. Lá no presídio, o senhor tem acompanhamento médico? O senhor sofre de algum tipo de doença? Não, senhor. Eu não tive acompanhamento médico nenhum. Quem estava... Um dos que estavam lá comigo, que é o Wilson Alecrim, esse sim, ele está com um problema de próstata muito avançado. A próstata dele, de 0 a 10, está em 7. Ele sangra todo dia. Se ele não for operado o mais rápido possível, ele vai ter problema muito sério. Mas eu não. Está saindo o alvará para ele hoje. Eu acabei de assinar o alvará. Deixa eu lhe dizer, é uma questão de humanidade. O senhor vai salvar a vida dele. O senhor vai salvar. Eu li os laudos médicos, eles informam mesmo que é um problema sério dele, né? Ele está morrendo aos poucos sem ter o direito de se tratar ali dentro. O senhor sofre de algum tipo de doença? Não, eu não sou. Pressão alta, diabetes? Não, eu tomo toda noite um remédio para questão da diabetes, mas porque o médico disse que eu tenho 72 anos e o meu nível está muito próximo do que seria depois o não ideal, ele disse, então você toma isso aqui que não vai causar nenhum mal, enfim. E tomo também 2 outros tipos de remédio. Um chamado Ominic, porque eu tinha muita dificuldade de urinar. Não era questão de próstata, não. É a questão dos tecidos não reagirem. Aí eu tomo esse remédio para os tecidos reagirem e eu urinar normalmente como todo mundo, sem ter que urinar aos pouquinhos, enfim, que era como estava. E tive gastrite e tomo todo dia um remédio chamado Tecta, de manhã cedo. O senhor toma 3 remédios ao dia, Tomo, né? que ele forma, 72 anos, né? 72 anos, que ele forra meu intestino e aí eu posso me alimentar. A defesa, alguma pergunta? Excelência, Se eu puder falar mais próximo, né? Deixa eu precisar gravar só. sobre as condições da unidade onde ele está, questão para a idade dele, né? Da questão de colchão, de mosquitos, ele está sofrendo muito com a situação. Todos aqueles caras. Eu realmente
A minha coluna, quando eu levanto de manhã, eu tenho que ser, digamos assim, ser como se estivesse esticando, porque é muito, embora... É ruim o colchão, né? É, muito baixinho e muito... Eu te mandei pro teu e-mail. Pois não, governador. Pois não, pode perguntar. Desculpa, eu só complementei. Você quer complementar? Pode falar que nós estamos ouvindo, é que eu estou organizando aqui, que a gente vai Tá. decidir aqui. Não, sobre esse aspecto das condições que você diz, Sim. dentro da pergunta, Isso. não, essa questão aí de muito carapanã, então tem que todo dia colocar muito detefono para poder espantar. E eu não sei se é isso ou também a situação emocional que eu me encontro, eu não conseguia dormir à noite. Eu estou há 5 noites sem dormir. Aí durante o dia eu durmo um pouco, mas eu acho que é por causa do detefon que fica ardendo nos meus olhos, acho que eu não consigo conciliar o sono. Não sei se é isso ou é a minha situação emocional, porque esse episódio me abalou demais. O senhor tem se alimentado bem, Sr. José? Não tenho conseguido. Não é que a minha alimentação não esteja lá, todo dia tem o café da manhã, o almoço, é que eu não consigo. Eu fui tentar, vomitei tudo. Aí eu tenho comido uma banana, um negócio assim, uma fruta. E o doutor Ladecrim me deu um pacotezinho de ameixa. Ele disse que eu tinha que comer, porque senão meu intestino ia parar. Os problemas aumentam, né? E eu poderia ter dificuldade depois, até com negócio de vertigulite, coisa que parecia. Aí ele disse, come pelo menos essas 2 ameixas, tem que engolir, que elas vão permitir que o Uma intestino pergunta, vai. tem algum serviço médico que dê atenção, por exemplo, o senhor aparentemente, até pela sua idade, a gente percebe que o senhor está muito depressivo, né? Isso. Dá para ver pelo seu semblante. O outro lá, o doutor Alequim, o senhor me falou há pouco que ele estava até expelindo sangue, né? Não tem nenhum corpo médico que dê assistência para o senhor, não? Eu sinceramente não apareceu. Embora eu tenha dito a todos eles que eu estava bem, né? Toda vez que me perguntavam, todo dia, de manhã e à noite, vinha, acho que era o diretor, e mais eu acho que o subdiretor, e perguntava, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? O senhor tá, de saúde está bem? E eu dizia que estava, porque eu estava. Eles não vão mudar nada, né? Mas só isso que eu sei. Perfeito. Excelência, nós apresentamos também De reconsideração. um pedido né? de reconsideração. Essa parte a gente vai decidir daqui a pouquinho. Só na hora da gravação, efetivamente sobre as circunstâncias em que ocorreu a prisão e as condições em que ele se encontra. É para essa finalidade a audiência de custódia. Perfeito. Em relação a isso, eu acho que nós encerramos, né? Sim, sim. Então tá bom. Então nós encerramos aqui. Nós vamos agora para o termo de audiência. Vou tomar água. Eu quero. Ou prefere um refrigerante? Água. Melhor refrigerante não? Tem açúcar? Ah, mas sou diabético. Não sou. É só preventivo, é de 0,10 só. Apesar de ele não existir, não. Ele não existir lá. Eu posso assistir nessa dosagem. E eu mandei uma mensagem para ele. A mensagem é a seguinte. Rapaz, é porque nós temos uma audiência Eu pensei que isso é muito tempo. audiência de custódia, que foi preso.